E agora, quando eu descobri um nódulo na tireoide, o que eu faço? O que é nódulo, então? Então, esse nódulo, a palavra vem de nó, justamente é o nó. Então, é um crescimento ou uma transformação estrutural ou funcional de um ponto da glândula ou vários pontinhos dela. Então, qualquer área da glândula pode se transformar e começar a crescer diferente. Então, isso nodula. Como as doenças autoimunes, os nódulos também provêm de características muitas vezes genéticas, onde você vai ter vários membros da família que podem ser acometidos de bócios colóides, bócios nodulares, etc. E ambiente. Então, para nódulo, a gente tem mais coisa envolvida. A gente tem, além do tabagismo, da radiação ionizante, a gente tem as deficiências de selênio, que se inclui, do lítio e a amiodarona agem também, e a deficiência crônica do iodo é um ponto maior do surgimento do nódulo. Como é que eu vou saber se eu tenho nódulo de tireoide? Então, como é que eu descubro? Eu tenho duas formas. Eu posso ver, posso visualizar se ele for visível, tá? Se ele for realmente um nódulo grandinho. Ou eu posso palpar, né? Sinais e sintomas são muito raros, tá bem? Muitas vezes você está falando e algum colega teu, eita, tem alguma coisa aí estranha, engole aí de novo, aí ele vê aquela coisinha andar, porque a tireoide, ela é móvel, né? Quando a gente engole, a tireoide anda. Então, uma das características dela é que ela anda. Então, você pega e vai visualizar. Então, muitas vezes você está no seu banheiro, olha no espelho e, opa, o que é aquilo? Então, você pode chamar a atenção de encontrar ou alguém, ou algum amigo, etc., né? Que pode descobrir sem querer quando você engole. Ou então você pode ir ao médico clínico, mesmo que seja, que ele vai examinar a tua tireoide. Então o exame da tireoide, ele pode te dar um diagnóstico também, só que eu preciso de nódulos maiores para eu conseguir pegar. Então o nosso dedo, a sensibilidade do nosso dedo, alcança ali quando o nódulo está muito perto de quase 2 centímetros. Então a gente já vai diagnosticar de uma forma um pouquinho maior o nódulo, né? E quando a gente faz esse estudo em termos populacionais, a gente encontra 5% de mulheres, ou seja, 5 de 100 mulheres vão ter nódulos quando a gente palpa. E 1 de cada 100 homens vão ter nódulos. Então, na palpação a gente tem um índice assim. Outra forma de descobrir, essa é a técnica que a gente usa de palpação. Veja que aqui a gente toca a glândula, né, empurra ela e procura onde está, passeia por ela para descobrir se encontra algum nódulo, né? Aqui são duas pessoas, ó, com nódulo visível, vocês já estão treinados, já estão olhando daí o nódulo? Vocês já estão craque. E outro, um nódulo bem grande, que esse aqui me engana, você já percebe que um lado da glândula é bem maior do que a outra, então esse aqui é um nódulo grande e ali já é um nódulo menor, né? A segunda forma, que é o que está se vendo muito mais, é a maneira de como achar nódulo a partir de ultrassom. Então o ultrassom realmente é um exame muito utilizado hoje pela ginecologia no screening de nódulos de tireoide. Então a gente tem visto isso com muita frequência. E aí quando a gente vai para a população, se a gente rastrear as pessoas, a gente vai encontrar de 68 de 100 pessoas vão ter nódulos. Veja como aumentou pra caramba aqui. Se eu usar ultrassom como procura, né? Então é uma patologia extremamente comum, tá? Então disso tudo a gente tem que levar em consideração que a grande maioria desse montante de nódulo é benigno, tá? Por que é importante então eu saber que tipo é o nódulo? Isso é uma pergunta legal, tem que saber. Por que eu tenho que saber que tipo ele é? Porque eu tenho os nódulos se apresentam muito iguais, né? Na palpação, muitas vezes eu não tenho diferença quase nenhuma entre um e outro, mas eu tenho que diferir. Eu preciso separar os nódulos malignos desse montão de nódulo benigno que a gente tem, né? Então a gente tem nódulos malignos sim e benignos. Mas 90% dos casos são benignos, por nossa sorte, né? Então a maioria está envolvido por bócios, podemos ter tiroidites focais, são tiroidites que se localizam extremamente num ponto e elas parecem nódulo, na realidade são causados pela tiroidite. Alguns cistos de tireoide, que são conteúdo líquidos, também podem pensar que é nódulo, mas são cistos, são mais benignos. Os adenomas, que são aqueles tumores, mesmo produtores de hormônio, como a gente viu ainda há pouco, são benignos também. E também os bócios colóides, que é a grande maioria, que são esses bócios relacionados principalmente com atividades, situações tanto genéticas como ambientais, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco.
importância da gente ter na mão esse nódulo, conhecer com o que a gente está lidando, é que a gente tem, nesse montante, 7 a 15% dos casos podem estar envolvendo câncer de tireoide. Tá? Então, a gente tem uma estatística brasileira meio que um pouquinho preocupante. A gente está com 24 casos para cada 100 mil habitantes. Isso nos trouxe, no último censo, a mostrar que nós somos aqui, 5,6% do INCA. Nós somos a quarta causa de câncer na mulher brasileira. Então, o câncer de tireoide ele precisa ser pensado, porque realmente nós temos uma quantidade razoavelmente grande. Tá? No homem nem aparece, porque não é uma causa comum de câncer masculino, mas em mulher é. Mulher a gente vê que ela está na quarta causa no último censo do INCA brasileiro. Então, quais são os cânceres da tireoide? Nós temos principalmente 2 tipos diferenciados de câncer que são os mais comuns, que são, a gente chama de diferenciado porque eles são bonzinhos, na maioria das vezes não são cânceres de características tão agressivas, mortais, etc. Eles são cânceres que você pode curar na grande maioria dos casos, porque tendem a ser indolentes, como a gente chama, que é crescimento lento, eles não se espalham muito rapidamente, então a gente tem um certo tratamento um pouquinho melhor, né? Mas os piores, anaplásicos, medular e alguns linfomas, eles são realmente muito, muito agressivos e realmente são prognóstico bem pior, né? Então, esse aqui são os achados de bócios volumosos, que são benignos, tá? Que às vezes você pode pensar que isso é maligno, mas não é. Esse aqui é um dos maiores bócios que a universidade já teve, Universidade Federal, esse aqui é do meu professor de doutorado, um bócio de quase 200 de volume, normalmente o volume vai até 15, 14 de mulher e tal, e essa senhora submeteu-se, deu origem então até um corte especial de acesso, que foi dele, para acessar um bócio de grande volume. Então isso também é interessante, que a gente desenvolveu uma técnica cirúrgica nacional, tá? Daqui do Amazonas, ele recebeu até prêmio e tudo mais, porque ele desenvolveu, porque a gente que tem esses grandes bócios, as pessoas por aí, fora do Brasil, não tem. Então, é bócio muito grande, a gente continua tendo esses bócios muito volumosos, algumas vezes, que são chamados bócios coloidais, que são benignos, só que chegam a ter proporções muito grandes e acabam necessitando também de cirurgia. Né? Então, como eu vou diferenciar um nódulo benigno de maligno? Rapaz, tem algumas coisinhas que a gente pode chamar atenção para pensar no maligno. Primeiro, a gente avalia algumas características clínicas, idade e sexo. Por exemplo, muito criancinha ou muito velhinho, o risco é maior de ter câncer de tireoide. Ou seja, acima de 60, que desculpe aí quem tem, né, 60, abaixo de 20 estão incluídos no risco aumentado, tá? Fica entre 20 e 60, está dentro de um risco menor. Os nódulos que são sozinhos, eles tendem a ter mais risco do que quando você está dentro de um bócio cheio de outros nódulos. Então, às vezes a pessoa fica com medo. Achei tantos nódulos, mas às vezes achar só um é pior. Entendeu? Então, são nódulos firmes, eles têm uma característica mais fixa, eles crescem muito rapidamente, né? Às vezes, uma percepção de um mês, 2 meses ou 3 meses pode evidenciar um crescimento. E alguns sintomas de risco, como dificuldade de engolir, rouquidão, falta de ar e tosse, podem também estar envolvendo bócios ou volumosos ou mesmo câncer, que podem crescer e se agredir a corda vocal, que faz com que você não fale direito, ou fique rouco, ou tenha dificuldade por invasão do câncer. Quais são os exames necessários, então, quando eu tenho essa suspeita? Primeiro, eu preciso reafirmar se eu tenho disfunção. Se eu tenho um nódulo com disfunção, fica mais fácil. Por quê? Se eu tenho um nódulo com disfunção, eu já penso, é benigno. Entendeu? Porque nódulos com disfunção, grande maioria, estou diante de benignidade. Então, já me afasta praticamente malignidade. Eu posso ter um nódulo causado por um Hashimoto. Opa, acabamos de ver isso, já é tão craque, né? Então, um Hashimoto. Pronto, vou tratar o hipotiroidismo, esse nódulo vai tender a desaparecer até. Entenderam? Se eu tenho um nódulo que mostra um hipertiroidismo com TSH muito baixo, eu posso tratar o hipertiroidismo, ou fazer iodo, ou operar esse nódulo, acabou, pronto, está resolvido o meu problema.
né? Mas quando eu tenho um TSH normal, esse já começa a pensar que eu tenho que continuar na minha investigação, tá? Porque qual é o exame que hoje a gente usa como um padrão ouro para investigar e acompanhar os nódulos da tireoide? Quem sugere aqui? Vamos lá? Acabei de falar, ultrassom, tá? O ultrassom de tireoide, ele é o campeão ainda, porque é um exame que tem uma sensibilidade maravilhosa com a tireoide. Não agride a tireoide de forma alguma, ela é simples, tem baixíssimo custo e ela vai mostrar pra gente quantos nódulos tem, se tem cisto, se é um nódulo sólido, se ele tem calcificação, características que falem a favor ou não de malignidade. Ele vai mostrar se tem gânglio comprometido, que às vezes você tem um nódulo e com gânglio do lado, tem mais risco de aquele gânglio ser uma metástase daquele nódulo. Então, é arriscado, por isso que faz parte também do estudo da glândula e dos linfonodos do pescoço. E também guia a punção, que é o próximo exame que a gente vai usar. Isso aqui é só para vocês perceberem que um exame de ultrassom traz para a gente informações de tamanho, só a altura com largura já dá um sinal de risco. Por exemplo, se eu tenho um nódulo muito alongado na tireoide, ele me traz um perigo maior de ser maligno, percebe? Então, indiretamente pelo ultrassom, eu trago informações que já me dão uma certa desconfiança maior ou menor em relação ao nódulo. Por exemplo, o ultrassom vai mostrar margem bem definida, lobulada e borrada. Ó, percebe que o borrado, ele é fora do limite dele, então é muito mais fácil ele ser maligno do que os nódulos que estão todos certinhos, redondinhos, bem feitos. Então, entendo que há risco. Mostra pra gente se tem líquido, que é o cisto, né? O sólido ou o misto, que tem um pouquinho sólido, um pouquinho líquido. E é porque estava com muita luz, senão vocês iam ver um pouquinho melhor. E quando eu tenho, por exemplo, um nódulo com hipertiroidismo, eu uso a cintilografia de novo. Porque a cintilografia vai mostrar a hipercaptação de um nódulo, pode mostrar também que não há captação, que é a normocaptação, ou seja, normal, ou posso também mostrar áreas de baixa captação, ó, áreas de alta, áreas de baixa. Isso também me dá uma certa ideia de função desse nódulo, tá? Então eu só vou pedir cintilografia se você tiver junto hipertiroidismo. Não é para todos os pacientes que têm nódulo que fazem cintilografia. E a punção aspirativa por agulha fina é um complemento do nódulo, tá? Então, quando eu tenho nódulos que têm tamanho suficiente para passar por uma punção, eles são indicados, tá? Então, as diretrizes, elas vão sempre sendo atualizadas com a importância de que evite-se maltratar o paciente, de puncionar desnecessariamente e também não perca a chance de fazer punção na hora certa, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso. É um procedimento também relativamente simples, em que o médico coloca um ultrassom no teu pescoço e guia a tua agulha até chegar no nódulo onde ele quer tirar o material. E esse material é avaliado por um patologista, que vai fazer uma análise de células. E aqui, ó, por exemplo, é um guiazinho, não tá legal por causa da luz, ó, mas vocês veem que a agulha, o médico olha a agulha chegando e ele vai tirar o tecido daquela região, aspirar ali a célulazinha que ele quer, exatamente do ponto certo. Por isso que ela precisa ser guiada por ultrassom para ter uma especificidade melhor. Aí ele coloca na lâmina e vai olhar as células que vieram dessa punção. E aí sim ele te dá um diagnóstico sugestivo de benignidade ou malignidade, que é a classificação de Bethesda. Quem já fez punção já deve ter visto isso, né, que traz consigo então essa classificação, que ela traz para a gente os riscos relativos à presença ou não de malignidade, tá? Não garante. Obviamente existe uma análise que a gente vai compor com todos os outros quadros, ultrassom, característica de segmento, etc., para conduzir o que vai fazer melhor para o paciente. E o tratamento então dos nódulos é bem individualizado. Naturalmente, cada paciente vai receber um acompanhamento de preferência para identificar o risco, ou maior ou menor, da gente estar diante de um nódulo que é necessariamente cirúrgico. Então, os casos, a grande maioria vai para o acompanhamento, porque vocês viram que a grande maioria é benigno, então a grande maioria também vai sendo acompanhada.
E alguns medicamentos vão sendo usados, quando eu já falei, quando a gente tem um hipo ou um hipertiroidismo associado, a gente pode usar remédio para controlar esses nódulos secretores, ou quando não, quando acompanham-se de hipotiroidismo, né? E a cirurgia? Quando eu indico a cirurgia? Eu vou indicar a cirurgia quando o diagnóstico de câncer for mais provável, tá? Então, apenas nesses casos. Até bócios razoavelmente médios, que não estiverem crescendo, estiverem lá, não se tem interferência cirúrgica por qualquer bócio, tá? Se faz nos casos de grande volume, obviamente, porque você pode comprimir o pescoço, etc. Então, há necessidade de operar esses volumosos, mesmo benignos, tá? E os malignos sempre são indicados cirurgia. E o acompanhamento do nódulo, ele é feito através do nosso ultrassom. Então, de acordo com o comportamento dele, eu encurto o intervalo ou aumento o intervalo, tá? É mais ou menos assim. Você tem o primeiro exame e você trouxe uma imagem, você não sabe quando começou, né? Você não sabe como ela cresce, então você vai observá-la. Então, o primeiro ultrassom, entre um e outro, entre 3 e 4 meses é o ideal para você perceber como ele evolui no crescimento. E a partir disso, se ele não cresceu nada, beleza, expande-se para 6 meses. Houve quase nada de mudança, então passa a ser anual. Então, depende do segmento que você faz com aquele paciente para colocar o intervalo de ultrassom do segmento, tá? Isso o médico que vai definir com o seu paciente. Então, o especialista que cuida disso tudo é o endocrinologista, que faz esse segmento, ele é preparado para isso, ele só estuda isso na vida. Então, né, é a pessoa que está preparada só para fazer isso. Não pede para fazer outra coisa, a gente não sabe cuidar de outra coisa. E a avaliação do endócrino, às vezes, é necessário quando há uma indicação cirúrgica ao paralelo do cabeça e pescoço, que é o cirurgião responsável pelas cirurgias. Então, normalmente a gente tem, o trabalho da gente é ter argumento para convencer o colega cirurgião a operar. Então, a gente analisa o doente, traz todas as características que a gente acredita que aquilo ali é necessário cirurgia e pede a opinião do cirurgião e ele vai avaliar e vai proceder conforme ele também analisa, tá? Então, ele é um que vai acompanhar com a gente. E reduzindo o risco, como é que eu posso reduzir o risco? Então, existe um autoexame. Você pode começar a fazer o seu autoexame na tireoide. Então, é uma dica tipo, olha o seu pescoço, tá? Você pega um espelho e um copo d'água, espelho grande ou pequeno, e bebe água e fica olhando o seu pescoço conforme você engole. Isso aí já faz uma técnica que você mesmo pode identificar nódulos um pouco maiores, tá? Além disso, alguns cuidados devem ser feitos, por exemplo, sal. Você não pode nem exagerar e nem deixar de comer sal, porque a única fonte de iodo alimentar está no sal. Aí a gente vem, uso só sal da Himalaia. Beleza, se o sal for Himalaia, tudo bem, pode até ter iodo. Mas a maioria das vezes o que a gente vê por aí é sal pintado de rosa, sal grosso pintado de rosa, que nem sempre é iodado. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essas mudanças radicais, sem observar o conteúdo de sal do iodo do sal que você consome. Outros produtos à base de soja também interferem um pouco mais na tireoide, então eles recomendam que você não abuse muito da soja. Outra coisa, toda vez que você for fazer um exame de imagem com raio-x, usar o colar cervical para proteger a tua tireoide de radiação, tá? Então, por exemplo, vai fazer uma mamografia, você tem que usar o colarzinho para não passar a radiação da mamografia para a sua tireoide. Isso é importante. Outra coisa, exercícios físicos também protegem a glândula. Já se viu que se você ficar com, por exemplo, diabetes mal controlado, peso ruim, má alimentação e falta de atividade, você também tem mais chance de apresentar nódulos, principalmente coloidais. Então, a atividade física protege a tua tireoide. Outra coisa também, controle do estresse. O hipertiroidismo, principalmente, é uma das doenças que desencadeia-se pelo estresse. Então, controle do estresse protege a tua tireoide. O que mais? Recomenda-se manter-se uma alimentação saudável, suplementar-se com ômega, vitaminas, para melhorar a tua antioxidação. Também recomenda-se, principalmente nos bócios benignos. E o cigarro. Vocês viram que o cigarro é tão ruim para um quanto para outras disfunções. E para os nódulos também a gente recomenda. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada pela atenção de vocês, tá? E a gente está aqui disponível para tirar dúvidas que ainda houver.